Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós. Nesse momento nós estaremos mais uma vez adorando ao Senhor, celebrando aquele que nos ama como eterno, aquele que nos escolheu, aquele que nos redimiu com o precioso sangue do seu Filho Jesus. E nesse momento nós iremos louvar ao Senhor com um cântico que diz: cantai ao Senhor. É um cântico novo: cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 117: louvai ao Senhor vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Amém. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, ó Pai. Nós rendemos graças ao Senhor porque o Senhor é bom, porque o Senhor é justo, porque tu és o único Deus vivo e verdadeiro, diante do qual, ó Pai, nós precisamos, e é o nosso dever nos prostrarmos e declarar a tua santidade, declarar a glória da tua majestade. E, ó Pai, o nosso coração se enche de alegria, Senhor Deus, porque nós estamos louvando ao Senhor. Nós não estamos louvando, ó Pai Deus, ídolos vãos, ídolos inúteis, que têm olhos e não veem, têm boca e não falam, têm ouvidos e não escutam. Nós estamos louvando o Deus vivo e verdadeiro, aquele que está com seus olhos sobre toda a terra, o Senhor que nos chama pelo nosso nome, que sabe até mesmo os fios de cabelo da nossa cabeça, ó Pai, e que em tuas mãos está o controle de todas as coisas, tudo está debaixo da tua santa providência. Nós louvamos e bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é bom, maravilhoso, o Senhor é santo, e o Senhor é o Deus de toda a terra. Aleluias. Amém. Amém. Ainda nós iremos fazer mais uma leitura da palavra do Senhor, dessa vez no Salmo de número 19. Salmo de número 19. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai do seu aposento, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus até a outra, vai o seu percurso e nada foge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos.
O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilados favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Aleluia. Oremos ao Senhor nesse momento, confessando os nossos pecados. A palavra do Senhor nos diz que se nós dissemos que não temos pecado, nós nos fazemos mentirosos e a palavra do Senhor não habita em nós. Todos nós, indistintamente de quem sejamos, somos pecadores. Como está escrito, todos pecaram e destituídos estão, separados estão da glória de Deus. Por isso a nossa necessidade de clamarmos diariamente pelo perdão do Senhor em nossas vidas. Senhor, nós nos apresentamos mais uma vez em nome do Teu Filho Jesus. Dessa vez, ó Pai, mais uma vez, confessando os nossos pecados, confessando que, ó Pai, por muitas vezes somos tomados pelo pecado da soberba, outras tantas pelo pecado da cobiça. Ó Pai, nós desejamos aquilo que não é propriamente nosso, muitas vezes, e nós pedimos perdão ao Senhor, Pai, perdão por aquilo que pecamos contra Ti com os nossos olhos, com as nossas mãos, com as ações, com aquilo que brota do nosso coração, ó Pai, e tudo quanto, ó Pai, nós não conseguimos discernir de maneira clara, Senhor Deus, mas que foi pecado diante do Senhor. Absolve-nos, ó Pai, perdoa-nos pelo sangue de Jesus, dos nossos crimes de ignorância e todos quanto, ó Pai, cometemos diante do Senhor e da Tua santidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Confiados na misericórdia do Senhor, que alcançamos por meio de Cristo Jesus, nós iremos cantar nesse momento um cântico que diz: aclame ao Senhor toda a terra. Ele inicia dizendo assim: meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre Te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares, ao som de Teu nome. Alegre Te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas, incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Meu Jesus,
todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prosem e ruge aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, permanecerei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. Aleluia. O Salmo de número 113, que tem por título O Senhor é maior e mais digno, objeto de louvor. Ele diz assim: aleluia, louvai, servos do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até o ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido, do monturo necessitado, para sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia, amém. Oremos ao Senhor, dando graças pela sua infinita bondade e misericórdia para conosco. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, te agradecemos pela infinita bondade do Senhor. Nós te agradecemos pelo pão nosso de cada dia, tanto o alimento material, Senhor, quanto o espiritual. Dia após dia, Senhor Deus, nós temos a graça de sermos alimentados pelo Senhor mesmo, através da Tua Palavra, quando nós nos achegamos a ela. E nós te agradecemos pela habitação do Teu Espírito em nós, ó Pai, e todos quanto aqueles que foram transformados, regenerados, que nasceram de novo, não da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da Tua vontade, ó Senhor, que nasceram do Espírito, ó Pai, que foram transformados pela Tua infinita graça e bondade. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem ajuntado e reunido, Senhor Deus, homens e mulheres e crianças e velhos de todas as tribos, língua, povo e nação, ó Pai, porque assim foi do Teu agrado. Não foi, ó Pai, porque nós escolhemos ao Senhor, mas foi porque o Senhor mesmo nos escolheu a nós outros. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor decretou, ó Pai, no Teu decreto eterno, que, ó Pai, alguns homens dentre a humanidade fossem salvos, e esse propósito do Senhor tem se cumprido, ó Pai.
O Senhor tem chamado eficazmente pelo poder da Tua palavra os Teus filhos, os Teus escolhidos, eleitos do Senhor, e nós damos graças ao Senhor, ó Pai, pela Tua infinita bondade. O Senhor bem poderia não ter escolhido ninguém, Senhor. O Senhor poderia ter rejeitado a todos e lançado a todos, ó Pai amado, na destruição, ó Pai, ter condenados a todos, a condenação eterna. Mas foi do Teu agrado e da Tua infinita misericórdia, ó Pai, eleger alguns e salvar, ó Pai, conceder a vida eterna em Cristo Jesus. E nós Te damos graças, porque o Senhor enviou o Teu Filho para que nós fôssemos salvos por Ele. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Aleluia. Ainda nós iremos fazer mais uma leitura da palavra do Senhor, dessa vez na carta aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos do 12 ao 22, a palavra do Senhor nos diz: agora vos rogamos, irmãos, que aceiteis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui o bem entre vós, para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstei-vos de toda forma de mal. Amém. Amém. Nesse momento nós iremos fazer mais uma oração dessa vez de intercessão e súplica. Vamos clamar ao Senhor pelas suas bênçãos, pelas suas misericórdias, em nome de Jesus. Pai amado, nós nos direcionamos a Ti mais uma vez, ó Pai, desta vez suplicando e intercedendo ao Senhor, para que o Senhor se compadeça, Senhor Deus, de nós, se compadeça da nossa nação, se compadeça do Brasil e do mundo, ó Pai, nesse momento ao qual muitos estão sofrendo, ó Pai, em decorrência dessa pandemia que se alastra, de vírus, e nós clamamos ao Senhor pelo socorro Teu, ó Pai. Ajuda aqueles que estão sem recursos para manter os seus lares. Tem misericórdia, Senhor Deus, de tantos e tantos trabalhadores que nesse momento estão sendo impedidos, ó Pai, de trabalharem por conta dessa pandemia. Nós rogamos ao Senhor as misericórdias do Senhor, Pai. Rogamos ao Senhor pelas autoridades do nosso país, que o Senhor dê, ó Pai, um sentimento de compaixão e ao mesmo tempo conceda sabedoria, Senhor, a estes homens que governam a nossa nação, o Brasil, de modo especial o Pernambuco, ó Pai, para que decisões corretas sejam tomadas, ó Pai, e que assim o povo, ó Pai, não sofra tanto neste momento. Nós rogamos ao Senhor que de fato haja compaixão não apenas no coração dos governantes, mas dos próprios cidadãos, que sejamos, ó Pai, amáveis uns para com os outros e misericordiosos uns para com os outros, que saibamos socorrer o nosso próximo nesse momento de calamidade. Aqueles que têm pão, reparta com quem não tem, como diz a palavra do Senhor. E assim, ó Pai, possamos juntos sermos bênçãos na vida uns dos outros. Ó Pai, é o que nós rogamos ao Senhor. Rogamos as Tuas bênçãos, ó Pai, sobre as famílias, sobre as crianças. Ó Pai, que as misericórdias do Senhor estejam sobre nós. De modo especial, ó Pai, salva-nos dos nossos pecados e concede-nos a vida eterna em Cristo Jesus. Em nome do Teu Filho Jesus mesmo que nós oramos. Amém e amém. Aleluia. Nós ainda iremos cantar mais alguns cânticos.
Vamos louvar ao Senhor dizendo glória para sempre. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, ao Leão de Judá, a raiz de Davi que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar e tudo que neles há o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar e tudo que neles há o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem.
aleluia. Vamos louvar ao Senhor ainda com mais um cântico, dizendo que Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Ouve-se júbilo em todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem sua destra reinará. Leão de Judá, leão de Judá, leão de Judá, prevaleceu, e os povos verão e virão, assim vão aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, leão de Judá, leão de Judá, prevaleceu, leão de Judá. Amém. E ainda antes de nós chegarmos ao nosso momento em que estaremos louvando ao Senhor através dos nossos ouvidos, ouvindo a pregação da palavra do Senhor, nós gostaríamos, como sempre, de cantar aquele cântico que diz: a começar em mim, quebra corações. Eu preciso dizer isso diariamente, todas as vezes que eu me chego, tanto para pregar a palavra, quanto para, em alguns momentos, ouvi-la. Eu oro ao Senhor pedindo para que Ele comece em mim, quebrantando o meu coração, que eu possa ouvir a sua palavra e aplicá-la à minha vida. Amém? A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim como a perfeição. Amém. Amém. Nesse momento nós estaremos adorando ao Senhor, ouvindo a sua palavra sendo pregada, proclamada, anunciada. A palavra do Senhor que é viva e eficaz, que ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração humano. A palavra do Senhor que é fonte de vida. É isso que nós estaremos fazendo nesse momento, ouvindo Deus falar conosco por meio da sua palavra. Eu peço a você que abra a sua Bíblia aí em casa, ou o seu aplicativo que tem a Bíblia aí na sua casa, no livro do profeta Joel, dentro dos profetas menores, livro do profeta Joel, ali um pouco depois de Isaías, Jeremias, Ezequiel. Um pouco mais adiante você vai encontrar o profeta Joel, e nós iremos fazer a leitura de alguns versículos desse texto da palavra do Senhor. Refletiremos um tanto que panoramicamente acerca das verdades
trazidas nesse texto da palavra do Senhor. E então nós iremos ler o versículo 5 do capítulo 1 e os versículos do 12 ao 17 do capítulo 2. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: livro do profeta Joel, capítulo 1, versículo 5: Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho por causa do mocho, porque ele está tirado da vossa boca. E no capítulo 2, versículos do 12 em diante, até o 17, diz: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai os vossos coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, uma libação para o Senhor nosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Vamos ao Senhor em oração. Pai amado, rogamos ao Senhor que fale conosco mais uma vez. Tua palavra é poderosa, Senhor. Só o Senhor é digno de glória, digno de louvor, digno de exaltação. Ó Senhor Deus, exalta o Teu nome acima de todos. Ó Pai, adentra, Senhor Deus, o mais profundo das nossas almas com a espada da Tua palavra, quebrando a dureza do nosso coração e fazendo-nos abrir os nossos olhos para as realidades espirituais, para as verdades da palavra do Senhor. Se hoje ouvirmos a Tua voz, ó Senhor, que nós não endureçamos o nosso coração, antes tenhamos um coração, ó Pai, pronto para receber a palavra do Senhor, e que assim ela frutifique em nosso coração, e o Teu nome seja exaltado, seja glorificado, ó Pai, em nossas vidas, em o nome do Teu Filho Jesus, nós rogamos, em nome de Jesus, amém, e amém, Senhor Deus, amém, amém, louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos, conclamar, bradar, gritar em simultâneo, contestar, através de brados, de maneira a criar um tumulto, é algo muito próprio da nossa nação brasileira, e a história vai comprovar isso, desde muito cedo. A nação brasileira é uma nação que a sua população sai às ruas a protestar, a dar brados, a gritos de protesto, ainda que muitas vezes esses protestos não sejam realizados de maneira coerente e própria de um cidadão, mas é isso que está sempre presente na nossa nação desde muito tempo. Se nós formos fazer um breve panorama da história brasileira, nós vamos ver que em vários momentos o povo saiu às ruas para protestar, para bradar, para gritar em simultâneo, proclamando verdades e requerendo alguma coisa do governo e das instituições e até mesmo de outros concidadãos seus. O povo sempre saiu às ruas. Um dos exemplos desse é o da revolta da vacina em 1904, quando o povo saiu às ruas para protestar contra a campanha de vacinação que foi então encabeçada pelo sanitarista Oswaldo Cruz. E nós não sabemos ao certo a quantidade de pessoas que saíram às ruas para protestar, mas nós sabemos que foi um tumulto muito grande que foi causado ali naquele período. Nós temos também os protestos em decorrência
da sensibilidade nacional em prol do suicídio de Getúlio Vargas em 1954. Nós temos também a Marcha da Família, uma marcha que reuniu milhares de pessoas. Estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas saíram às ruas para protestar. Nós temos a Marcha dos 100 mil em 1968, a greve de 1979, onde mais de 160 mil pessoas saíram às ruas, e estima que no final de tudo chegou ao número de cerca de 3 milhões e 200 mil pessoas protestando nas ruas em prol dos seus direitos. Em 1964 houve as diretas já, 1984, e tantas outras manifestações aos quais o povo brasileiro saiu à rua para protestar, saiu à rua em prol dos seus direitos, ou trazendo verdades para que as demais pessoas acordassem de alguma forma e não se calassem diante das injustiças sociais ou diante de alguma situação que estava causando mal à nação. E aqui, de maneira semelhante, nós vemos um único homem diante de uma nação proclamando a palavra de Deus, anunciando a palavra do Senhor e conclamando em tom de protesto a que os seus concidadãos, a que a nação do povo de Deus fosse alertada para que ela acordasse diante daquilo que ela estava vivenciando naquele momento. Este homem, ele conclama o povo de Deus no poder do Espírito do Senhor. Nós não temos muitas informações acerca do profeta Joel, nós não sabemos da sua história, nós não sabemos quem foi seus pais, nós não temos muitas informações acerca dele, muito menos acerca do contexto ao qual esse livro foi escrito. Mas uma coisa fica certa quando nós fazemos uma leitura desse livro, é de que de fato o povo estava passando por uma crise tremenda, o povo estava sofrendo uma crise terrível. Nós vamos ver do capítulo 1 que veio veio uma multidão de gafanhotos e destruiu as plantações. Nós vamos ver nesse livro que aconteceu também uma seca, aconteceu também um incêndio, e todos estavam sofrendo, os animais do campo estavam sofrendo, e até mesmo os sacerdotes da casa do Senhor estavam sofrendo em decorrência dessa crise que estava acontecendo. Não nos é apontado aqui de maneira muito clara quais foram as causas dessa crise, mas nós bem sabemos, refletindo com base lá no capítulo 28 de Deuteronômio, que esse quadro que se configura aqui é um quadro que é manifesto, uma manifestação do juízo de Deus sobre aqueles que pecam contra Ele, uma manifestação da mão de Deus pesando sobre o seu povo. Nesse momento, é o que nós entendemos muito bem aqui, é que o povo estava debaixo do juízo de Deus, é que certamente o povo havia quebrado a sua lei de maneira terrível, e a mão do Senhor estava pesando sobre eles. E é por isso que nós vemos aqui todo esse quadro, toda essa crise instaurada, e o profeta Joel, ele exclama, ele conclama os seus concidadãos, os seus irmãos da fé, a família da fé, ele os conclama e faz uma veemente conclamação. E é justamente sobre isso que nós gostaríamos de refletir nesse dia, uma veemente conclamação, uma veemente conclamação. É isso que nós vemos aqui nesse texto. Em primeiro lugar, uma veemente conclamação à lucidez. É isso que nós vemos no versículo 5, quando ele diz: ébrios, despertai-vos, chorai e uivai diante dessa situação que vocês estão vivenciando. Vocês estão como que entorpecidos, vocês estão como que dormindo, vocês estão como que se nada tivesse acontecendo. E ele olha para esse povo e diz: ébrios, despertai. Isso nos faz lembrar daquela outra palavra lá no Novo Testamento, quando nos é dito: desperta, ó tu que dormes. É nessa tonalidade que o profeta Joel, ele chega para essa nação e dizendo: despertem. Não é possível que diante de todas essas coisas que estão acontecendo, vocês vão ficar como que dormindo, vocês vão ficar como se estivessem perdendo a noção das coisas.
Abram os seus olhos para a realidade de que aquilo que está acontecendo é em decorrência dos nossos pecados, é em decorrência, é um juízo de Deus, é a mão de Deus pesando sobre o seu povo. Como está escrito, o juízo começa pela casa de Deus. E o profeta Joel está alertando os seus concidadãos a serem despertados diante desse quadro que eles estavam enfrentando. Assim, muitos de nós também precisamos acordar diante desse quadro, dessa crise que se instaura no Brasil e no mundo. Essa crise não é uma obra do acaso, essa crise não é fruto de coincidências aleatórias, mas é fruto da providência de Deus, aquele que em suas mãos tem o domínio de todas as coisas, e o coronavírus não está ausente da providência de Deus. Deus continua reinando sobre todas as coisas, até mesmo Satanás está sobre o seu domínio e sobre o seu controle. Essas coisas que estão a suceder não são obras do acaso, não são obras, coisas que acontecem do nada, mas certamente são coisas às quais Deus tem um propósito em todas elas. Mas então alguém possa se levantar e dizer: mas por que Deus vai fazer isso? Qual é o propósito de Deus em permitir que uma crise se instaure, que tantas pessoas morram? Já chegou a cerca de 500 mil de pessoas que morreram. Como é que Deus permite essas coisas? Certamente nós não podemos prescrutar a mente de Deus, nós não podemos sondar a mente de Deus, nós somos limitados. Mas uma coisa nós sabemos, que os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que os nossos. Uma coisa é certa, de que os pensamentos do Senhor são mais elevados, e o seu propósito é trazer o bem, o seu propósito como Ele traz na sua palavra, é trazer-nos um fim, um bem, e não um fim para simplesmente nos prejudicar, sem um propósito santo, puro e perfeito. Os caminhos do Senhor são retos, os caminhos do Senhor são direitos, a mente do Senhor é perfeita, e certamente Ele tem propósitos aos quais nós não sabemos, mas certamente um deles aos quais nós podemos refletir é que quando essas coisas acontecem, é para nos fazer refletir acerca da nossa necessidade de arrependimento, acerca da nossa necessidade que nós temos de nos arrepender dos nossos pecados diários, a necessidade que nós temos de nos voltar para o Senhor e fazermos como o profeta Joel diz aqui: despertai-vos, chorai e uivar. Nós precisamos chorar pelos nossos pecados, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. É isso que é necessário para muitos de nós, quando nós enfrentamos uma crise, quando nós enfrentamos uma calamidade. A nossa atitude deve ser de nos voltarmos para Deus, a nossa atitude deve ser de nos humilharmos diante do Senhor, reconhecendo que em suas mãos está a providência e o controle de todas as coisas. Não fazer isso é uma prova clara de ateísmo, é um ateísmo prático. Ainda que eu e você possamos declarar com a nossa boca que cremos em Deus, se no dia da crise, no dia da calamidade, nós não buscarmos ao Senhor, isso é nos declararmos através das nossas obras como verdadeiros ateus, como pessoas que não acreditam em Deus, como pessoas que descreem da sua soberania e da sua providência. É interessante o que John Piper ele diz no seu livro Coronavírus e Cristo, ele refletindo acerca dessa crise pandêmica que se instala sobre todas as nações. Ele diz que todo esse quadro tenebroso que está diante das nações, nesse momento, é uma ilustração física do horror moral e da feiura espiritual, do desdenhoso pecado. É um quadro, é uma ilustração do horror que é o pecado, da escuridão que é o pecado.
é uma forma de Deus nos mostrar a feiura espiritual do pecado, é uma forma dele nos demonstrar. De modo tão terrível quanto todas essas calamidades que agora têm assolado o mundo, assim são os nossos pecados diante do Senhor, assim é a idolatria, assim são os homicídios que brotam do nosso coração, assim é a pecaminosidade humana, assim é o desviar-se do caminho do Senhor, tão terrível quanto esse terrível quadro de crise que se instaura, assim é o pecado, e as consequências do pecado são tão gravíssimas, tão infinitamente mais gravíssimas do que qualquer uma crise, qualquer uma outra pandemia. As consequências do pecado é um juízo eterno, é o juízo de Deus pesando de maneira eterna sobre aqueles que não se arrependem. As calamidades são a prévia de Deus do que o pecado merece e do que um dia receberá 1000 vezes pior em juízo. Ouça isso, eu vou repetir mais uma vez. As calamidades são uma prévia de Deus do que o pecado merece e do que um dia o receberá 1000 vezes pior. 1000 vezes pior. Se você está achando horrível, se você está achando terrível esse quadro pandêmico que se instaura, essas tantas mortes que já aconteceram no nosso país, é porque você ainda não refletiu acerca do mal que é o pecado. Desde o início do mundo, por conta do pecado, as pessoas morrem. Como está escrito, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E será com certeza o salário eterno para aqueles que não se arrependeram de seus pecados. Então essa é a primeira coisa que o profeta Joel faz aqui. Ele conclama essa nação a lucidez para que eles acordem para a realidade da depravação pessoal, dos pecados de cada um. Essa é a primeira coisa que ele faz. A segunda é uma conclamação, a conversão profunda e intensa. É aquilo que nós vemos no versículo 12, quando diz: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Não bastava apenas que eles fossem despertados para a realidade de que o pecado é um mal terrível e de que a crise que se instaura e o peso da mão de Deus quando vem sobre as nações, muitas das vezes em decorrência dos pecados das nações. Mas não basta apenas reconhecer que somos pecadores, não basta apenas reconhecer que de fato nós transgredimos a lei de Deus. É necessário nos arrependermos dos nossos pecados, e isso de maneira sincera, isso de maneira profunda, isso sem hipocrisia, isso sem ser da boca para fora, mas sendo de fato do coração para dentro. A alma precisa voltar-se para Deus. A alma precisa voltar-se para Deus, reconhecendo que necessita dEle, reconhecendo que carece ser transformada, as nossas vontades precisam ser transformadas, e isso que Deus requer de nós, quando Ele o requer, não é 10% apenas, ou 20%, ou 30%, mas Deus quer 100% das nossas vidas, Ele quer 100% do nosso coração, 100% do nosso intelecto, 100% da nossa força, 100% daquilo que brota do nosso coração. Ora, Israel, o que é que o Senhor teu Deus requer de ti? Não é que o ames e o temas de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. É isso que Deus requer de nós. Ele quer uma entrega total, uma entrega 100%. Talvez você diga: mas é demais. Talvez você diga isso porque você ainda não refletiu, ainda não parou para pensar na dádiva que Deus nos entregou. Ele não nos entregou qualquer coisa para nos resgatar, mas Ele entregou o Seu Filho amado. Ele entregou aquilo que era mais precioso para Ele, para que eu e você fôssemos salvos. Por acaso seria demais Ele requerer de nós a totalidade das nossas vidas? Ele quer de nós uma entrega total.
Ele quer de nós uma conversão de fato, genuína, verdadeira, e que são expressos até mesmo em sentimentos, em emoções, em atitudes de fato, como é dito, com jejum, com choro e com pranto, com jejum, com choro e com pranto, com lágrimas, com quebrantamento, com vergonha do pecado, com nojo do pecado, afastando-nos do pecado, não apenas por conta do medo do juízo de Deus, mas pelo nojo que sentimos do pecado, pelo um nojo, uma aversão que sentimos à sujeira do pecado, ao horror, à feiura do pecado, e assim nós saímos do lamaçal do pecado e adentramos para o caminho da santidade, o caminho da pureza, o caminho do Senhor que é perfeito, andando de acordo com a sua vontade. Nós carecemos urgentemente de nos voltarmos para o Senhor, porque o nosso foco precisa estar justamente em Deus. Ele é a motivação de buscarmos o arrependimento, porque nos é dito que Ele é um Deus misericordioso e compassivo. Jeremias no capítulo 18 vai dizer que no momento em que eu falar acerca de uma ação de um reino para derrubar, para destruir, para arrancar, para derribar, se tal nação se converter da maldade contra a qual falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Se tal nação se arrepender do mal que eu falei contra ela, eu também me arrependerei do mal que pensava fazer-lhes. A nação brasileira precisa arrepender-se do mal que ela tem cometido e que é apresentado na palavra do Senhor: o mal da corrupção, o mal da prostituição, o mal da inversão de valores, o mal de tornar a justiça em injustiça, em perverter a justiça, em torcer a palavra de Deus, em torcer os seus caminhos, em enganar as pessoas dizendo que todo caminho leva a Deus. É uma mentira. O único caminho que leva a Deus se chama Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por meio dEle. Não há outro caminho, não há outra forma de sermos salvos senão por meio de Jesus, senão por meio daquele que veio e habitou entre os homens, se fez carne, se entregou por nós. Ele é o caminho, Ele é a escada que nos liga a Deus, Ele é a ponte, Ele é a fonte da salvação. Nós precisamos nos voltar para Ele. Acredito, nós já dissemos em outras pregações que apenas em Jesus nós encontramos a verdadeira luz, apenas no Evangelho nós encontramos o poder de Deus para a salvação. A salvação não está nos coaches que se apresentam hoje em dia, tentando trazer e buscar que as pessoas encontrem uma luz interior, ou a psicologia. A salvação está em Jesus. O caminho que você precisa está em Deus. Mesmo que nós tenhamos que passar por sofrimentos, angústias, dores em meio a esse mundo, nós sabemos que o nosso final é glorioso. O nosso final é em um lugar onde habita o Senhor Todo-Poderoso e nos tem preparado, como Ele diz mesmo em sua palavra, o Senhor Jesus: eis que vos tenho preparado lugar. Eis que vos tenho preparado lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Há lugar para mim e para você. Há lugar para um pecador arrependido. Há lugar para alguém que dá ouvidos à palavra de Deus e reconhece a sua necessidade e reconhece e olha para si mesmo e vê os seus pecados e diz: de fato eu preciso de Deus. A oportunidade para nós, a porta da graça está aberta, ela está escancarada nesse momento, e Deus está dizendo: venha, 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 arrependa-se enquanto há tempo. Mas haverá um momento em que essa porta se fechará, não haverá mais oportunidades para os homens, como o próprio profeta Joel diz aqui nesse texto: eis que o dia do Senhor se aproxima, está perto, eis que Ele vem com uma assolação do Todo-Poderoso. O dia do Senhor se aproxima.
O dia do Senhor, que nós entendemos naquilo que é expresso nas Sagradas Escrituras, é o dia que Jesus raiará nas nuvens, com poder e glória, e nesse dia não terá espaço de arrependimento mais para os homens. Eu e você precisa se arrepender agora, no tempo que se chama hoje, dos nossos pecados, e nos voltarmos para o Senhor nosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, Ele é clemente, Ele é longânimo, Ele se arrepende do mal, como está escrito. Ele certamente apaziguará a sua ira, tendo em vista os méritos de Jesus, tendo em vista a glória que há em Cristo Jesus. Ele nos concederá o perdão dos pecados nossos. Essa é uma conclamação à lucidez, essa é uma conclamação ao arrependimento, essa é uma conclamação à sinceridade. Quando nós vemos aqui no versículo 13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Era uma prática do Antigo Testamento, os homens, quando se entristeciam, rasgar as suas vestes, lançar pó sobre a sua cabeça, mas muitas vezes esse rito era apenas um rito externo, mas não estava expresso de fato no coração, era um rito apenas aparente, e Deus está pedindo para que de fato seja algo que brota no nosso coração. É o nosso coração que precisa ser rasgado, o meu e o seu coração precisa ser rasgado. Nós precisamos de fato abrir o nosso coração, escancarar o nosso coração para as verdades da palavra de Deus, fazê-lo não como uma pedra, mas sim um coração que é tocável pelo Senhor, entregando-nos a Ele, voltando-nos para Ele, não de maneira hipócrita e mentirosa, como o povo muitas vezes fez. A palavra do Senhor nos diz lá no livro do profeta Oséias, que muitas vezes o povo dizia, veja, parece até uma zombaria: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva. A sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôndia, que rega a terra. Veja que eloquência de palavras, que palavras tão bonitas. Mas então o texto vai dizer: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. É um amor insípido, é um amor fraco, é um amor que logo passa, é um amor que não é sincero. E não apenas aqui nesse trecho do livro do profeta Oséias, mas em vários lugares nós vamos ver o povo dizendo que vai se arrepender, que vai se voltar para Deus, e tão logo eles falam, tão mais rápido ainda, eles voltam às suas práticas abomináveis, eles voltam a fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor. E a palavra do Senhor está nos dizendo aqui: arrependa-se de maneira sincera, arrependa-se de maneira verdadeira, volte de fato e de verdade para o Senhor, não apenas com seus lábios, mas com seu coração, com sua mente, com a sua vida. Volte-se para o Senhor, seu Deus. E aqui também há uma conclamação, há um quebrantamento coletivo. É nos dito: congregai o povo, santificai a congregação. Ajuntai o ancião, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Então, ou seja, de fato todos precisavam voltar-se para Deus, não apenas um ou outro, mas todos. É interessante aqui quando ele diz os que mamam, a noiva e o noivo, porque estes eram pessoas que podiam se eximir das suas responsabilidades sociais, e de modo especial das congregações, dos ajuntamentos solenes, mas até mesmo essas pessoas estavam sendo conclamadas aqui ao arrependimento. Então, de fato, é uma conclamação, uma veemente conclamação, para que todos nós nos arrependamos dos nossos pecados e nos voltemos para o Senhor e nos entreguemos ao Senhor e olhamos para nós mesmos, como diz o antigo cântico: não é o meu irmão, Senhor, mas sou eu. É eu e você. Nós de maneira particular precisamos nos arrepender, de maneira particular precisamos olhar para os nossos pecados. As pessoas muitas vezes querem apenas olhar para o pecado de um e de outro. Nós precisamos olhar para os nossos próprios pecados e dizer: de fato, Senhor, eu estou muito aquém daquilo que o Senhor requer, eu estou muito aquém, eu preciso me arrepender. E quando assim procedermos, o resultado não será outro senão de bênçãos do Senhor,
sobre o seu povo, sobre cada um de nós, como está escrito aqui ainda nos versículos 18 em diante, quando é dito: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e não vos entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Ou seja, e ele vai continuar relatando bênçãos que virá sobre o povo do Senhor, e o Senhor protegendo o seu povo dos inimigos, protegendo o Senhor das calamidades. É isso que o Senhor faz, é essa esperança que nós podemos ter em Deus, é essa expectativa que nós podemos ter em Deus quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando somos fiéis ao Senhor. É uma expectativa de que seremos abençoados por Deus, seremos alvo da sua graça, seremos alvos da sua compaixão. Que alegria, que gozo maravilhoso, meus irmãos. Nesse dia nós refletimos sobre o seguinte tema: uma veemente conclamação. Essa veemente conclamação foi direcionada não apenas para aquele povo lá no passado, mas ela é válida para mim e para você. Que possamos despertar diante dessa crise que está diante de nós, que possamos de fato refletir que não é fruto do acaso, e que possamos olhar que de fato Deus tem um propósito em todas as coisas, e que também nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos nos voltar para Deus. Recebamos com alegria essa palavra em nosso coração, recebamos com o coração aberto essa palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós bendizemos o Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda vamos louvar com mais um cântico ao Senhor. Antes dessa mensagem, nós iniciamos dizendo: a começar em mim, quebra corações. Vamos louvar esse cântico como que ele fosse uma oração, dizendo: Senhor, a começar em mim, quebra meu coração. Esse texto, ele nos convoca a isso, ele nos convoca ao quebrantamento. Oremos ao Senhor para que Ele quebrante os nossos corações. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que Teu corpo cresça assim, como a perfeição. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Ainda antes de concluirmos o nosso culto de adoração ao Senhor, vamos fazer o nosso momento confessional. Nós costumeiramente gostamos de, é uma prática das igrejas reformadas, ter um culto confessional. O nosso culto ele é um culto confessional em todos os momentos, né? Nós estamos confessando a nossa fé através da nossa oração, através dos cânticos, através da pregação da palavra do Senhor. Nós confessamos também de modo especial em alguns momentos, momento de batismo, momento de ceia do Senhor, né? E também nós podemos confessar ao Senhor através de resumos da nossa fé, daquilo que nós cremos. E são importantes os símbolos de fé. A Igreja Presbiteriana subscreve de um modo especial a Confissão de Fé de Westminster e os seus catecismos menor e maior, né, da Confissão de Fé de Westminster. Mas são importantes também alguns outros documentos, símbolos de fé, fiéis à palavra do Senhor, que nos trazem mensagens de consolação e que são importantes para o nosso crescimento como Igreja do Senhor.
E um deles é o Catecismo de Heidelberg, um catecismo muito pastoral, um catecismo que traz aplicações que são uma bênção para a vida da igreja. E na sua primeira pergunta do dia do Senhor, primeiro dia do Senhor do Catecismo de Heidelberg, a sua primeira pergunta diz o seguinte: qual o seu único consolo na vida e na morte? Qual é o seu único consolo na vida e na morte? Você já pensou sobre isso? Essa é uma pergunta que marcou muito a minha vida, e de modo especial também a resposta que esse Catecismo de Heidelberg traz, que diz o seguinte: que não pertenço a mim mesmo. Essa é a resposta para o meu único consolo na vida e na morte, é que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade de meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo cai da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, Ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto, pronto de coração, para viver para Ele agora em diante. Amém. Que palavra tão graciosa. Que conforto nós podemos sentir com uma mensagem como essa, Qual o nosso consolo na vida e na morte? O nosso único consolo é que nós pertencemos ao Senhor. Nós somos do Senhor. Ele cuida de nós de maneira tão especial que nem um cabelo das nossas cabeças cairá sem o seu consentimento. Nós gostaríamos ainda de fazer mais uma leitura da palavra do Senhor, dessa vez no livro de Números, capítulo de número 6, do 22 e diante, que diz: Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Arão e seus filhos, dizendo: assim abençoarei os seus filhos, os filhos de Israel, e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos chamou, ó Pai, nesse dia, mais uma vez, à adoração. Que a nossa resposta seja sempre de buscar ao Senhor enquanto há tempo, enquanto podemos achar ao Senhor, enquanto podemos, ó Pai, clamar pelas misericórdias do Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor nos abençoe, meus irmãos.